tudo bom? Hoje vamos estar revisando os principais pontos do que fazer e o que não fazer durante uma entrevista de emprego. Antes de tudo, deixe-me apresentar. Sou César Cordeiro, sou formando em Engenharia de Computação e já passei por algumas entrevistas. Eu vou tentar dividir um pouquinho dessa experiência que eu tive com vocês para auxiliar vocês para suas futuras entrevistas. Vamos lá. Antes de tudo, eu queria deixar essa pergunta para vocês. Por que os bueiros são redondos? Essa pergunta me foi feita num processo seletivo e no final do vídeo vamos explicar ela. Tá ok? Vamos começar aqui com a nossa agenda. Por que eu devo me preparar para uma entrevista? Quais são os principais erros cometidos numa entrevista de emprego? Como me preparar e os novos conceitos e tendências. Vamos começar. Por que eu devo me preparar para uma entrevista de emprego? A resposta chega a ser simples. Seu emprego depende disso. Você não vai estar fazendo uma entrevista simplesmente por fazer. Você quer alavancar a sua carreira ou você quer um emprego novo. Você precisa dessa situação que está acontecendo, que é a entrevista. Então se dedique, faça o seu melhor. Mas o que acontece se você não faz o seu melhor? Se você não se dedica, os erros surgem. E os erros vêm dessa forma: ansiedade e medo. Por que você não pode ir ansioso para uma entrevista? Você é entrevistado. Se você está ansioso, primeiro, você não vai responder as coisas como deveria. No final da entrevista, você já vai querer resposta, sendo que a resposta só vai poder vir daqui um mês, uma semana, 2 meses. E a ansiedade só prejudica. O medo. O medo, ele aqui é o contraponto da confiança. Às vezes, você vai para a sala da entrevista e você vê que tem um corredor com mais 6 candidatos. E você já pensa, os caras são melhores que eu. E não é bem assim. Então não tenha medo e não tenha uma ansiedade muito forte, porque isso só vai te prejudicar. Vamos trabalhar aqui agora com a lista do que não fazer. Do not do. Vamos lá. Primeiro de tudo, você não masque chicletes durante uma entrevista. Por favor. Não fume antes da entrevista. O bafo de cigarro prejudica o seu desempenho. Por quê? Porque o examinador vai tirar cigarro. Isso às vezes não é legal. Muitas vezes não é legal. Jamais carregue seu celular para dentro da sala de entrevista. Se levar, tenha certeza que ele está desligado. Não haja como se houvesse uma lista de ofertas para você. Não pense em você a última bolacha do pacote. Outras pessoas podem se candidatar à vaga. E uma coisa que as pessoas não dizem, muitas empresas também não dizem, mas existe uma pessoa para o seu lugar caso você saia. Certo? Você não é único. Por mais que você seja bom, existem outras pessoas que também são boas. Mas obviamente, também não sou desesperado por um emprego. Tá ok? Você não. Muitos examinadores dispensam a pessoa quando a pessoa está muito desesperada. Porque a pessoa às vezes só precisa do dinheiro ali na hora e não vai dar o seu melhor para o emprego. Porque às vezes não é nem o que ela quer, é só o que ela está precisando. Então você tem que soar que você quer o emprego. E também não sou desesperado. E o último fator aqui, não minta. As empresas elas fazem uma pesquisa do candidato antes. Elas olham o perfil do Facebook, olham o que postam no Twitter, olham o LinkedIn. Então, por favor, se você mentir, saiba que eles estão cientes disso. Como eu devo me preparar para uma entrevista? Como eu me destaco numa entrevista de emprego? Primeiro de tudo, pesquise sobre a empresa. Se a empresa é uma multinacional, pesquise aonde ela se encontra. Brasil, África do Sul, Índia. Veja a grandeza da empresa onde você está se inserindo, aonde você está fazendo a entrevista. Por que isso? Aí você vai dar bagagem ao seu discurso na hora da entrevista. Eu tenho um fluxo aqui agora que quero mostrar para vocês de como seria uma entrevista ideal. Vamos lá. Primeiro de tudo, como eu já falei, pesquise sobre a empresa. Saiba a vaga que você está se aplicando. O que acontece? Estou me aplicando num banco. Mas eu sou um cara de IT, vou falar sobre
aplicações, fundo de investimento, não faz sentido. Saiba a vaga que você está se aplicando e entenda o que você tem que falar para dar bagagem para você sobre essa vaga. Tá ok? Não se atrase jamais para uma entrevista de emprego. Isso te prejudica muito porque representa que você não tem pontualidade. O outro ponto aqui agora é ter em mãos uma carta de recomendação. Isso nem todo mundo consegue. Mas se você tem uma carta de recomendação na mão de um professor seu, de um ex-chefe seu, isso vale muitos pontos. E outra coisa, que para finalizar esse fluxo, imposta sua voz. E mantenha uma boa postura corporal. Se você manter seu corpo para frente, seu rosto caído, você só está se subjugando a uma situação. Você tem que impostar a voz, falar de maneira clara e sempre uma boa postura para mostrar que você tem controle do que está acontecendo. Agora vou te mostrar uma lista do que fazer durante a entrevista. Primeiro de tudo, uma boa vestimenta. Você tem que ver que se está indo para uma empresa de design, o pessoal não vai de terno e gravata. Mas se você está indo para um banco, você tem que estar bem vestido. Gravata muitas vezes é opcional, mas uma camisa e uma calça escura são sempre bem-vindas. Não tenha medo de perguntar sobre a vaga. Questione salário, obviamente, isso no final da entrevista, mas pergunte como que vai ser, o que você faria, para você ver se realmente se encaixa. É uma entrevista de emprego, ambos os lados querem. O entrevistador precisa de você e você precisa do emprego. Tá ok? Sente direito, não cruze as pernas, sente reto. Cruzar as pernas mostra que você está com muita confiança. E isso às vezes é muito prejudicial dependendo do examinador. Responda o que te perguntarem. Não fuja do assunto. Traga currículos extras. Porque se vier mais de um examinador, ele precisa do currículo na mão. Pense antes de questionar. Muitas vezes você questiona uma coisa que chega a ser deselegante, porque não faz muito sentido questionar aquilo no momento. Deixe para depois. Traga bons exemplos já ocorridos com você. Para quê? Isso serve para você mostrar experiência, mostrar que você já vivenciou muitas coisas. Como que você faz esse último ponto aqui? Esse último ponto você demonstra experiência mostrando uma situação que aconteceu, uma tarefa que você executou, a ação que você precisou tomar para essa tarefa ser finalizada de maneira coesa, com sentido e trazendo lucros, e o resultado que te trouxe. Certo? Resultado de maneira não só monetário, mas resultado de processo, pessoas. Enfim, todo esse processo é um processo muito válido para você levar durante uma entrevista de emprego, porque só está aumentando a sua bagagem. Outro último ponto na nossa agenda são os novos conceitos, novas tendências do mercado. O que eu quis dizer com isso? Lembra que lá no começo perguntei por que os bueiros são redondos? Essa é uma pergunta que os examinadores estão fazendo agora porque eles querem ver a maneira que você pensa. As 3 perguntas que eu tenho em tela aqui, ó. Por que bueiros são redondos? Quantas janelas existem em sua cidade? Quantas pessoas trabalham em apenas um McDonald's? Não existe resposta correta. O examinador quer saber se você tem raciocínio lógico, se você sabe pensar. Não adianta ele te dar uma pergunta dessa e você responder com um sorriso amarelo. Tipo, não sei. Não é essa a ideia. Quantas janelas existem em sua cidade? No meu caso, em Curitiba. Eu não sei quantas janelas existem em Curitiba, mas aí o teu raciocínio que vai chamar. Ah, tem tantos mil habitantes. Normalmente uma casa de 5 pessoas tem 3 quartos, sala, cozinha. Você começa a pensar quantas janelas existem por casa, quantas pessoas existem por casa. E daí você multiplica pela quantidade, divide pela quantidade de habitantes. Mas nunca vai ter uma resposta certa. Essa é a ideia. É jogar uma pergunta que questione o teu raciocínio lógico. Pessoal, foi isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, meu e-mail está em tela. Vocês podem me mandar e-mail que eu respondo até no mesmo dia. E, enfim, se alguém tiver algum comentário, por favor, coloque ali embaixo e vamos sempre tentar melhorar aí o processo. Obrigado, galera.